Vamos iniciar então a nossa aula agora falando sobre adição e subtração de radicais. Pessoal, então nós entendemos o que é radical, vimos as suas principais propriedades, como fazer a simplificação dos radicais, tudo isso para que nesse momento a gente possa começar a trabalhar com as operações, dando início pela adição e pela subtração, ok? Bom, então algo que nós precisamos entender antes de resolver a nossa operação de adição e subtração. O que são radicais semelhantes? Então, nós chamamos de radicais semelhantes os termos que têm radicais com o mesmo radicando e o mesmo índice. Ou seja, o número de dentro e o de fora da raiz tem que ser exatamente iguais para que a gente diga que esses radicais são semelhantes. Alguns exemplos, então. Raiz de 5 e 2 raiz de 5 são radicais semelhantes. O 2, ele é simplesmente o coeficiente, ele está ali acompanhando a raiz de 5, então não tem problema. O que importa é que as duas raízes são quadradas e o radicando das duas são 5. O mesmo acontece nesse exemplo. 2 raiz cúbica de 5 e menos 4 raiz cúbica de 5. Observem que o índice das duas raízes é 3 e o radicando é 5. Então, aquele número grande que está acompanhando não tem problema ser diferente. Para ser radical semelhante, o índice da raiz e o número que está lá dentro tem que ser iguais, ok? Aqui um exemplo de radicais que não são semelhantes. 3 raiz de 5 e 6 raiz cúbica de 5. Apesar do radicando ser 5, o índice é diferente. No primeiro nós temos uma raiz quadrada e no segundo nós temos uma raiz cúbica, ok? Então, com base nesse conceito, agora nós podemos pensar na adição e subtração de radicais. E nós teremos nesse 3 casos, certo? Primeiro caso, quando todos os radicais da expressão já são semelhantes. Esse é o caso mais simples, mais fácil de calcular, ok? Então, quando nós temos todos os radicais semelhantes, a gente adiciona só os fatores que estão externos aos radicais, ou seja, aqueles números que estavam ali antes das raízes, e permanece o mesmo radical. Olha um exemplo. 6 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 menos 4 raiz de 5. Todos os radicais são raiz quadrada de 5, são semelhantes. Então, olha o que eu faço. Eu pego só os fatores, ou seja, só aqueles números que estão ali fora. 6 mais 3 menos 4, com o respectivo sinal. E a raiz de 5, como ela é comum para todos os fatores, para todos os termos da minha expressão, eu deixo ela fora do parênteses. E agora eu resolvo essa soma que está dentro do parênteses. 6 mais 3, 9, menos 4, 5. E repito a raiz de 5. Percebam que eu faço a continha só com os valores que estão fora da raiz, só com os fatores. Eu não opero com o radical apenas se repete. O segundo caso é quando nós temos todos os radicais da expressão podendo ser transformados em radicais semelhantes. Eles não são semelhantes, mas nós podemos transformar. Como? Por meio da simplificação, certo? Quando eu simplifico, eu vou conseguir fazer com que todos fiquem com radicandos iguais. Então, vamos ver. 2 raiz de 20 menos 3 raiz de 15 mais raiz de 45. Olha só, 25 e 45 são radicais totalmente diferentes. Mas eu pego esse meu 20 e faço a simplificação dele. Pego o 45 e também faço a simplificação dele. Lembram da aula passada? Eu fatoro e escrevo na forma fatorada. Olha lá. Não faço isso com a raiz de 5 porque a raiz de 5 já está simplificada, tudo bem? Então, olha só. O 20 vira 2 ao quadrado vezes 5 e o 45 vira 3 ao quadrado vezes 5, certo? Vou separar isso em duas raízes. Olha lá. E agora eu faço a simplificação. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, sobra para mim essa expressão. Resolvendo a multiplicação lá no primeiro termo, 2 vezes 2 raiz de 5, eu tenho 4 raiz de 5 menos 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Observem que agora que eu fiz a simplificação, todos os radicais
são iguais novamente, ó, todos têm raiz de 5. Então, eu pego apenas os fatores que estão acompanhando essas raízes, que são 4 menos 3 mais 3, e deixo a raiz de 5 fora do parênteses. 4 menos 3 mais 3 é 4, e repito a raiz, 4 raiz de 5. E o terceiro caso é quando nem todos os radicais da expressão são semelhantes. E aí, como é que eu faço? Porque aqui, ou eles eram semelhantes, ou eu conseguia transformar eles em radicais semelhantes. Mas aqui no terceiro caso, nem todos serão semelhantes. Então, a gente efetua adição e subtração apenas dos radicais semelhantes, certo? E aquilo que não for semelhante, a gente repete. Vamos ver isso no exemplo. Olha só, 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 5, mais 4 raiz de 12, menos raiz de 5, mais raiz de 27. Tudo diferente. O 13 e o 5 já estão simplificados, então vocês vão fatorar o 12 e o 27, certo? Olha lá, fatorei o 12, deu 2 ao quadrado vezes 3, e fatorando o 27, 3 ao quadrado vezes 3. Vou separar essa multiplicação em duas raízes. Então, olha lá, raiz de 2 ao quadrado e raiz de 3. Lá na frente, raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Essa raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2, e essa raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Então, tá ali. Agora, resolvendo aquela multiplicaçãozinha que ficou ali no meio do 4 vezes 2 raiz de 3, dá 8 raiz de 3. Paramos aqui. Observem que nós fizemos todo o processo de simplificação, mas em alguns termos nós temos a raiz quadrada de 3 e em outro nós temos a raiz quadrada de 5. E nem 3 nem 5 tem simplificação. Então, agora eu vou separar. Então, são radicais que não são semelhantes, certo? Então, não tem como se misturar. A raiz de 3 não se mistura com a raiz de 5. Então, eu vou separar. Vou relacionar todos os termos que têm raiz de 3 e depois todos os termos que têm a raiz de 5. Olha lá, fiz a separação deles. Trouxe aqui para frente a raiz de 3 e lá no final eu deixei a raiz de 5. Agora, eu vou operar só com os 3 primeiros termos, que tem como radicando 3, e depois com os 2 últimos termos, que tem como radicando o 5. Então, olha lá, trago para dentro do parênteses o 5, o 8 e o 3, e lá na raiz de 5, o 2 e o 1. Da onde surgiu esse 1? Quando não tem nada acompanhando a raiz, significa que existe um 1 ali. Então, resolvendo, 5 mais 8 mais 3, 16, e 2 menos 1, 1. Então, nós temos 16 raiz de 3 mais uma raiz de 5. E a conta termina aqui, porque nós não podemos, então, juntar dois radicais que possuam radicandos diferentes.